Minha gente querida, minhas amigas e meus amigos, essa sexta-feira eu vacilei, não gravei o nosso vídeo que eu tenho feito na sexta-feira, né? Decidi fazer agora. E é madrugada do dia 12 de outubro, dia das crianças também, né? Não, não podemos ficar a semana sem o nosso vídeo. Acredito que seja muito interessante para todos. Bom, hoje eu vou apresentar uma curiosidade maravilhosa. Para mim é uma maravilha muito grande. E eu quero começar falando a respeito de uma atitude de Davi, do rei Davi de Israel. Ele tinha o hábito da contemplação das coisas de Deus. Nós temos 3 livros à nossa disposição que são revelações de Deus. O primeiro livro que Deus nos dá para que o conheçamos é o livro da natureza, o livro das suas obras. Depois o livro de suas palavras, que é a Santa Bíblia. E o livro da sua imagem, que é Jesus Cristo. Me lembra aqui Adalto Lourenço, cientista famoso, cristão, pregador, falecido recentemente, mas deixou um legado muito grande para todos nós. Ele que falava assim: pois bem, na minha juventude eu já admirava e gostava do Salmo 8, das citações, essa aqui, por exemplo, né? Quando Davi diz assim: quando contemplo os teus céus, a lua e as estrelas que estabelecestes, quem é o homem para que dele te lembres e o filho do homem para que o visites? Olha que coisa fantástica. Essa visita, ele se referia à vinda do Messias, à vinda do libertador. Que até hoje, ele esperava a primeira vinda, nós estamos esperando a segunda vinda. Aí o Salmo 19, que também sempre li e meditei, já na infância, na juventude, né? Ele diz assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz. Que coisa maravilhosa, né? Aí eu fico pensando, se Davi vivesse hoje e conhecesse coisas modernas que nós temos conhecimento, da ciência, da biologia, da física, da química, como ele se expressaria de maneira muito mais rica. E o que eu quero falar é de uma curiosidade a respeito da formação do ser humano a partir da gestação, a partir da fecundação no ventre da mãe. Existe uma ordem, né, da formação do feto. O primeiro órgão a ser criado, a ser formado, muita gente sem informação pode pensar que é o cérebro. O cérebro junto com a medula espinhal, né? Não. O cérebro e a medula espinhal é o segundo órgão. O primeiro órgão, na verdade, é o coração. Eu acho que por isso que a Bíblia fala tanto em coração, né? Como sendo a sede das emoções e tal, etc. Por que o coração? Aí a gente vê que há um projeto, né? Há uma mente inteligente por trás. Porque o coração é o que vai fornecer alimento para os próximos órgãos, os órgãos seguintes que virão. Ele vai fornecer oxigênio, fornecer proteínas, fornecer o sangue, né? Todos os órgãos dependem do sangue, com rara exceção. Alguma coisa no nosso corpo não depende de sangue, como as unhas, por exemplo. Bom, isso é interessante saber, né? E daí, aliás, já se sabe atualmente que neurônios não existem só no cérebro. Tem neurônios em outros órgãos, especialmente no coração, fora do cérebro, né?
E dizem até que os neurônios do coração são mais importantes do que mesmo os do cérebro. Né? Agora, o que eu acho mais curioso, que eu quero chamar a atenção aqui, é uma curiosidade muito maravilhosa, é o tempo em que o coração é formado. O coração é formado e fica pronto, completo, com 21 dias. Pode ter alguma variação por causa dos defeitos do DNA a essa altura, né, da história nossa, né? Tal das mutações deletérias e tal, mas a base é 21 dias para o coração ficar pronto. Aí me veio o pensamento, ora, 21 dias? O número 7 é o número da perfeição na Bíblia, é o número que representa Deus, o número de Deus na Bíblia, né? E quando Deus disse para Deus, porque Deus é plural, em Gênesis capítulo 1, verso 26, se eu não estou equivocado, Deus diz para Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E aí Deus tem colocado a sua assinatura, em toda a natureza a gente vê a assinatura de Deus. Mas nós vamos ver aqui a assinatura de Deus na formação do coração. Olha que lindo, né? 21 dias para o coração estar formado. Se dividirmos 21 por 3, nós temos 7, número de Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, na nossa formação. Formou o meu coração, formou o seu e colocou a assinatura. O coração começa a bater e o meu está batendo até hoje. Eu espero que ele vai bater mais um bom tempo, né? Não muita coisa, porque eu já estou aqui no fim da picada, já quase nos 80 anos, mas eu tenho pedido a Deus que deixe ele bater mais uma boa temporada. Então, olha só, qual é a importância de nós sabermos esses detalhes e ver evidências muito fortes da criação de Deus, né? Em cada um de nós, em todo o universo, toda a natureza, tudo criado por Deus. Porque, não sei se eu já falei, assim como o número 7 representa Deus, o número 6 na Bíblia representa o homem. Isso quer dizer que o homem é quase Deus. Né? Mas como o 6 é quase 7, mas não é 7, então o homem é quase Deus, mas não é Deus. Mas nós somos muito semelhantes a Deus, até somos criadores também. Quantas coisas nós criamos, né? Vou falar aqui de coisas modernas, como o telefone, o rádio, a televisão, o avião, o automóvel, são criações humanas. Isso demonstra que somos realmente semelhantes a Deus. Mas essa semelhança deve ser especialmente na questão do caráter, da questão da atitude. E aí eu me lembro do apóstolo Pedro, quando escreveu a sua primeira carta, logo no capítulo 1, verso 15, verso 16, eu não vou ler, mas o resumo é o seguinte, ele diz assim, sede santos, como é santo o vosso Deus, como é santo o vosso Pai. Claro, Deus é santo na sua esfera, nós somos santos na nossa esfera, né? Então, e a palavra santo na Bíblia significa aquele que é separado para Deus. Então esse é o sentido. E de onde Pedro tirou essa ideia de santidade? Ele tirou do capítulo 11 e do capítulo 19 de Levíticos. No capítulo 11, o verso 44, se eu não estou equivocado, né? Então, a recomendação de Deus para o povo de Israel que deveria ser santo. E no capítulo 19, o verso 2, aí Deus fala num sentido coletivo que a congregação de Israel deveria ser santa. Agora, qual é a base da santidade? A base da santidade é a obediência. Devemos andar em obediência. Aí eu pergunto, a partir de quando temos que andar na obediência? A partir do batismo? A partir da conversão? Paulo vai mais longe. No capítulo 1 de Efésios, no verso 4, Paulo diz assim, nós fomos eleitos desde os tempos eternos, olha só, para andarmos em santidade.
Tem tradução que diz para andarmos na obediência. Então, qual é a importância de conhecermos, de contemplarmos a natureza, de ver a obra de Deus, de saber dessas coisas? É que nós vamos entender o valor que nós representamos, quão importante nós somos, quão maravilhoso nós somos, semelhante a Deus, obra-prima da mão de Deus. Isso faz o que em nós? Isso cria em nós uma aversão ao pecado. Nós, imediatamente, nós queremos fugir da mediocridade, de viver na transgressão da lei de Deus, viver na perversidade, todo tipo de maldade, imoralidade, né? Egoísmo, na indiferença. Então, por isso que é importante, nos leva ao sentido da grandeza, buscarmos a grandeza, porque somos semelhantes a Deus. Não somos feitos para viver na mediocridade, né? Repetindo aqui, somos feitos para viver em santidade. Bom, por que essa reflexão atrasada aqui, né? Eu deveria ter feito na sexta-feira, estou fazendo na madrugada de domingo. Eu não quero que passemos a semana sem a nossa reflexão. E aí nós vamos crescer mais na fé, porque como eu digo sempre, né? O justo viverá pela fé. Vamos crescer na paz, na sabedoria, no entendimento, e a nossa semana e a nossa vida toda vai ser uma semana de prosperidade, de felicidade, né? De muita saúde para nós, para as nossas famílias. Que possamos então prosseguir com esse pensamento para frente e para o alto. Que Deus nos abençoe, nos fortaleça muito, nos dê uma semana com muita alegria, com muita paz, né? Um abraço para todos e até o próximo vídeo.